Você sabia que o Brasil já teve receitas tão icônicas e que simplesmente sumiram? Comidas que fizeram parte da rotina de gerações inteiras. E hoje, quase ninguém lembra que existiram. Neste vídeo, você vai conhecer 12 dessas receitas esquecidas. Algumas salgadas, outras doces, todas com histórias incríveis. E no final, tem um bônus, uma sobremesa caseira que quase ninguém mais faz e que provavelmente vai te pegar de surpresa. Uma pista? Ela era feita com o que sobrava na cozinha e deixava qualquer visita de boca aberta. Preparado para sentir saudade do que talvez você nunca provou? Imagina um prato criado da necessidade. Carne dura, mandioca fresca, um tacho no fogo de lenha e horas de paciência. A vaca atolada original era comida de roça, feita sem pressa, com costela gorda e mandioca derretendo no caldo grosso. Não tinha gourmetização, nem pressa, era raiz. Essa receita nasceu no interior de Minas e em partes do interior paulista. A ideia era simples: aproveitar a carne de segunda, cozinhar até desmanchar, misturar com mandioca e transformar tudo num atoleiro de sabor. O nome não é à toa. A versão de verdade levava poucos ingredientes: costela com osso, mandioca, alho, cebola, banha de porco, sal e cheiro verde. Nada de caldo pronto ou panela de pressão. Era fogo baixo e tempo alto. Hoje, a maioria das pessoas nunca viu uma vaca atolada feita como antigamente. A pressa matou o prato. O óleo industrial substituiu a banha. A costela virou carne de pacote. E a tradição se perdeu. Diziam que o melhor dia para fazer era depois da matança do boi. Com chuva lá fora e o cheiro invadindo a casa, era prato de família, de fartura, comida que marcava. E se você achou essa receita rústica, espera só pela próxima: o sarapatel com sangue natural. Também feito para não desperdiçar nada, mas com um ingrediente que muita gente evita até hoje. Nem todo mundo tem coragem, mas quem já provou sabe que o sabor é único. O sarapatel com sangue natural era comum no Nordeste e em partes do Norte, principalmente em cidades pequenas, onde cada parte do animal era aproveitada, do fígado ao sangue fresco. Sim, sangue. O prato era feito no dia do abate. Os miúdos eram lavados, picados e cozidos em vinagre, alho, pimenta e cebola. Depois, o sangue coagulado era adicionado, virando um molho espesso e escuro, cheio de tempero. Era uma explosão de sabor, forte, marcante e cheio de identidade. Hoje é quase impossível encontrar. O uso de sangue natural virou tabu. Em várias cidades até foi proibido. E muita gente torce o nariz sem nunca ter experimentado. Mas no passado, sarapatel era prato de domingo, servido com arroz branco, farinha e limão. Um ritual. Tinha quem passasse a manhã inteira preparando. E quando saía, era para reunir a família toda. O que você acha? É exagero proibir alimentos assim? Ou estamos perdendo parte da nossa cultura alimentar por medo e desinformação? Esse aqui nasceu na estrada, literalmente. Era a comida dos tropeiros e carreteiros que cruzavam o interior do Brasil por dias a fio. O arroz carreteiro raiz não era molhadinho, cheio de frescura, nem usava carne fresca. Era feito com charque, carne salgada e seca ao sol, gordura, alho e só o básico. O charque era dessalgado no rio, picado grosso e refogado direto na gordura animal. O arroz entrava por último, junto com o cheiro da fumaça da lenha. Nada de legumes, bacon ou linguiça. A ideia era praticidade e sustância. Hoje, o que chamam de arroz carreteiro é quase um risoto. Leva de tudo, menos a história. O original era seco, forte e aguentava dias na viagem sem estragar. Era comida para resistir, não para enfeitar. E assim como o feijão tropeiro,
o carreteiro mostra como o Brasil rural sabia aproveitar o mínimo e transformar em prato de verdade. Falando nisso, a próxima receita também é comida de estrada, mas dessa vez com um ingrediente que divide opiniões: pequi. Antes da canjica virar sobremesa com leite condensado, ela era salgada e prato principal. No interior de Goiás e parte do centro-oeste, a canjica de milho branco cozinhava por horas com sal, cebola, alho, banha e pedaços de carne seca ou frango. O toque final? Pequi. O sabor era forte, encorpado, meio amanteigado por causa do pequi. E diferente do que muitos pensam, não era comida de festa, era do dia a dia. Barata, nutritiva, feita em panelões. Comia-se pura ou com farinha. Com o tempo, a versão doce dominou. E a salgada desapareceu quase por completo. Quase ninguém mais prepara. E muitos nem sabem que ela existiu assim. Essa virada mostra como alguns sabores foram suavizados para agradar mais gente. Mas será que isso vale a pena? Você já provou alguma comida salgada que hoje só existe na versão doce? Essa receita era um manifesto em forma de prato. O angu grosso, feito só com fubá e água, servia como base para miúdos bem temperados. Moela, fígado, coração. Tudo refogado com pimenta de macaco. Uma especiaria nativa, de sabor picante e amadeirado. Era comida de quilombo, de resistência, de aproveitar tudo o que se tinha com criatividade e sabor. O angu não levava leite, nem manteiga, nem queijo. Era firme, quase uma massa. Saciava e sustentava. Hoje, poucos reconhecem o valor dessa comida simples. O angu virou acompanhamento, os miúdos viraram descarte. E a pimenta de macaco raramente se vê. Mas assim como o doce de marmelo, que vem a seguir, essa era uma receita de cuidado, de técnica, de fazer muito com pouco. Antes do marmelo virar só matéria-prima para geleia, ele era cozido com açúcar mascavo e limão por horas, até virar uma massa firme, moldada em folhas de bananeira. Era doce de tacho, feito aos poucos, mexido à mão, e depois secava ao sol. O cheiro tomava conta da casa. E o gosto era marcante, doce, azedinho, com aquele defumado leve da folha. Era um presente, algo que se levava para vizinho, para batizado, para festa. Hoje, o doce quase sumiu. A fruta também. Muita gente nunca viu um pé de marmelo. E menos ainda sabe preparar esse doce como se fazia. Você conhece alguém que ainda faça doce caseiro assim? Do zero, sem gelatina, sem industrialização. Caldinho de mocotó com cachaça e limão. Esse não era entrada de boteco. Era prato de feira, vendido bem cedo, servido em copo grande, com cheiro forte e vapor subindo. O caldinho de mocotó levava o colágeno direto dos ossos do boi, cozidos por horas até virarem uma gelatina grossa. A base era pura sustância. A graça estava nos complementos, uma dose de cachaça e um pouco de limão espremido na hora. Era quente, alcoólico, ácido. Servia como remédio para ressaca, energia para o dia começar. Com o tempo, perdeu espaço. Veio o café com leite, o suco verde e o mocotó virou coisa pesada. Mas quem já tomou um copo desse no frio, nunca esquece. E se acha que isso era forte, espera pela próxima. A dobradinha com buchada, que levava tripas e estômago no prato. Esse prato não era para iniciantes. Feito com estômago e tripas do boi ou do bode, a dobradinha exigia lavagem cuidadosa, cozimento longo e tempero de mão pesada. Mas quando ficava pronta, era explosão de sabor. Muita gente torce o nariz, mas a dobradinha era comida de respeito. Feita com feijão branco, pimentão, cebola, coentro e colorau. Já a buchada era servida recheada, quase como uma feijoada rústica. Era comida de feira de domingo, de família reunida. Hoje, quase sumiu.
O preconceito cresceu e o tempo encurtou. Mas essa receita carregava tradição e coragem. Você comeria uma dobradinha raiz se tivesse a chance? Bolinho de feijão fradinho. Ele era simples, direto, feito com o que tinha: feijão fradinho, sal, cebola, um pouco de pimenta. A massa era batida no braço, com colher de pau ou pilão. Depois era frita no tacho de ferro até ficar dourada, crocante por fora e macia por dentro. Esse bolinho era presença certa em feiras, festas e porta de igreja. Vendido em tabuleiros por mulheres que aprendiam a receita com a mãe, com a avó. Não tinha medidor, não tinha segredo. Era no olho e no ponto. Apesar de ser parente distante do acarajé, esse bolinho não levava dendê nem recheio. Era seco, direto e barato. Um lanche popular, com sabor de casa e cheiro de tradição. Hoje, ele quase desapareceu, substituído por salgadinhos congelados e frituras sem alma. E com ele, foi embora também a técnica de preparar o feijão do jeito certo, deixando de molho, tirando a casca, batendo com cuidado. Trabalho que ninguém mais quer ter. Você já viu alguém fazendo bolinho de feijão fradinho na mão, como antigamente? E enquanto no Nordeste ele virava bolinho de rua, no interior de Minas ele virava sustância para quem cruzava o país a cavalo. Nossa próxima receita é o feijão tropeiro raiz. Hoje ele vem com couve, bacon, ovo e tudo o que der. Mas o feijão tropeiro original era simples: feijão cozido, farinha grossa, torresmo e sal. Ponto. Comida de viagem, de mochila, que podia ser reaquecida no fogo sem estragar. Era leve para carregar e pesado para sustentar. Ideal para tropeiros que passavam dias andando a cavalo. Com o tempo, o prato virou banquete, ganhou ingredientes demais e perdeu a essência. O tropeiro raiz era seco, direto e com sabor de estrada. Assim como o próximo, o pão de milho fermentado, outro que quase ninguém mais faz. Esse pão era feito com milho ralado, água, sal e paciência. A massa fermentava naturalmente por dias, coberta com pano, até criar bolhas e ficar levemente ácida. Depois era assado em forno de barro. O sabor era diferente de tudo, meio doce, meio azedo, com crosta firme e miolo úmido. Era comida de roça, feita no fim da tarde para comer no outro dia. Hoje, a fermentação natural virou moda, mas poucos sabem que esse pão já existia há séculos. E sumiu porque dava trabalho. Mas será que não valeria a pena resgatar? Você já viu alguém fazer pão assim, sem fermento de pacotinho? Virado à paulista raiz. Antes de virar prato feito de boteco, a virada paulista era comida de lavrador, feita com sobras e o que havia na roça. Não levava arroz branco soltinho, nem ovo frito por cima. Era farofa de feijão engrossada com gordura, pedaços de carne de porco, miúdos e às vezes até farinha de milho. O feijão era cozido e amassado, depois misturado a gordura quente com alho, cebola, torresmo e o que tivesse disponível. A mistura virava uma massa espessa, escura, pesada, mas cheia de sabor. Servia para sustentar quem passava o dia inteiro na lida. O nome virado vem da técnica. A mistura era mexida e virada na panela grande de ferro até pegar corpo. Era comum ser feita em grandes quantidades para alimentar todos da casa ou da fazenda. Com o tempo, o prato foi ganhando arroz, banana, bisteca, couve e ovo e se afastou da simplicidade do original. Hoje, a maioria nem imagina como era a versão raiz. Mais dura, mais forte, mais pé no chão. E antes de fecharmos esta viagem por receitas que sumiram do Brasil, tem um bônus especial. Uma sobremesa caseira que ninguém mais faz.
e que muita gente sequer lembra que existiu. O pudim de pão caseiro. Ela era feita com sobras: pão amanhecido, leite, açúcar, ovos, cravo e canela. Ia pro forno em banho-maria e saía com casquinha dourada e centro macio. Barata, fácil e deliciosa. Era a mágica de transformar o que ia pro lixo em algo que virava disputa à mesa. Hoje, quase ninguém mais faz em casa. Foi trocada por doces industrializados, caixas prontas e micro-ondas. Mas quando você provar um desses, feito do jeito antigo, vai entender por que vale a pena lembrar. Essas 12 receitas contam mais do que sabores, contam histórias de famílias, regiões, dificuldades e criatividade. A comida brasileira vai além do que aparece nos restaurantes. E talvez reviver essas receitas seja um jeito de reconectar com quem a gente é. Qual dessas você gostaria que voltasse? Comenta aqui embaixo. E se você conhece alguém que precisa ver isso, compartilha agora. E se inscreve no canal, porque no próximo vídeo a gente vai revelar receitas de família que viraram lenda urbana. Sim, existe isso. Espero que este vídeo tenha te deixado com fome. Nos vemos no próximo episódio da série Expedição Temperos do Brasil. E até mais!